Olá a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do YesCast, podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou Larissa Hack, assessora de comunicação do Yes, e seguirei junto com vocês no episódio de hoje. Antes de começarmos, lembro que nesta temporada do YesCast estamos focados em conteúdos conceituais, explicações didáticas e informações sobre a saúde suplementar. Nos baseamos em dados do setor e em pesquisas e estudos produzidos pelo IES. O nosso objetivo aqui é de instruir a audiência sobre temas diversos ligados a esse dinâmico setor. Gostaria também de pedir que, caso esteja acompanhando o YesCast pelo YouTube, deixe seu like, ative as notificações e se inscreva em nosso canal. E caso esteja nos ouvindo em sua plataforma de áudio favorita, siga o nosso podcast. Assim, você ficará sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Bom, vamos ao tema de hoje. Medicina baseada em evidências. O que é? E como ela pode ajudar o setor da saúde? E para falar sobre este assunto, recebemos hoje no YesCast o Dr. Luiz Correia, que é livre docente em cardiologia e doutor em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Saúde Pública na Johns Hopkins School of Public Health, professor adjunto na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, diretor do Centro de Medicina Baseada em Evidências da Baiana, editor-chefe do Journal of Evidence-Based Healthcare, Evidence, e pesquisador do CNPq Nível 2. Dr. Luiz, muito obrigada por aceitar nosso convite e seja bem-vindo ao YesCast. Para começar nossa conversa, acho importante a gente compreender o significado de medicina baseada em evidências. Poderia nos explicar o que é e qual é o seu objetivo? Obrigado, Larissa, pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar com você sobre medicina e sobre saúde pública. Medicina baseada em evidência nada mais é do que medicina, como ela deve ser. Não existe medicina baseada em evidências como uma coisa à parte, ou como se fosse uma nova especialidade, ou uma forma de exercer medicina diferenciada do normal, né? Na verdade, o normal tem que ser uma medicina racional, voltada para o interesse do paciente e que utiliza de premissas no processo de decisão que é bastante complexo. E parte dessas premissas devem vir da ciência, porque a ciência informa a gente de uma maneira mais acurada a respeito de propriedades da natureza das nossas ações, medicações, tratamentos, prevenção, da natureza de causa de doença também. Então, essas premissas científicas ajudam a gente no processo de decisão. Mas medicina vem do latim medere, que é a arte de escolher o melhor caminho. E para escolher o melhor caminho, a gente não precisa só de evidência, a gente precisa de algo a mais. Evidências são as premissas, mas precisa pensamento, racionalização, ponderar sempre prós e contras, sempre tendo a perspectiva do paciente como centro do processo de decisão. Então, medicina baseada em evidência nada mais é do que medicina bem feita. Bom, vamos falar agora, então, sobre como a medicina baseada em evidências pode ser e é aplicada na prática. Como o médico que segue essa orientação procede? O que é importante para os pacientes, o nosso público, saber? Pode nos dar exemplos práticos? Ok, o público tem que saber que medicina é, na verdade, como dizia William Osler, né, a ciência da incerteza, né? A gente fala muito hoje em dia de protocolos, de guidelines, né? Mas os protocolos, eles existem em determinadas situações que são situações que o ato tem que ser muito repetido, né? Por exemplo, se um piloto no avião, ele vai lá decolar o avião ou pousar o avião, ele usa o protocolo porque aquilo ali é uma situação determinística, né? E quanto mais protocolar ele for, melhor para segurança e qualidade do voo. Medicina não é assim.
Medicina, existem protocolos, e protocolos podem ser seguidos para situações muito padronizadas, para situações onde não existe uma necessidade de um processo de decisão ou uma individualização, alguns casos, mas boa parte das situações elas são não protocolares. E nossas decisões não são aquelas que a gente sabe que são certas no momento da decisão. Na realidade, a chave para a gente tomar a melhor decisão é reconhecer a incerteza e trabalhar com probabilidade, ok? Então, eu tomo uma decisão que tem maior probabilidade de beneficiar o paciente. Mas é importante a gente reconhecer que eu não sei se a decisão é certa no momento que ela está sendo tomada. Na verdade, eu estou tentando fazer o meu melhor e a gente deve sempre reavaliar o feedback do paciente, mudar de ideia quando deve mudar e assim fazer, na realidade, uma decisão compartilhada, né? Então, os pacientes não devem procurar o médico que acha que sabe tudo. Ele faz parte daquele efeito Dunning-Kruger, que ele acha que sabe tudo por ignorância. Na realidade, ele deve procurar o médico que valoriza a dúvida, compartilha a dúvida com o paciente, toma uma decisão baseada em premissas científicas, mas individualizando aquela pessoa. Quem é aquela pessoa clinicamente? Se ela tem mais risco ou menos risco do procedimento que ele vai fazer, se ela vai ter mais benefício ou menos benefício porque ela está sofrendo mais ou menos, e quem é aquela pessoa, não como uma pessoa clínica, mas uma pessoa com seus valores e preferências em relação ao processo de decisão. Então, quando o paciente se sente meio, puxa, não me explicaram direito, não entendi direito, é porque o médico não está compartilhando a decisão com o paciente, né? Então, procure realmente alguma coisa de qualidade que você consegue a conexão, né? Isso não é simpatia, ok? Simpatia é diferente de empatia. Às vezes o brasileiro tem a coisa de querer que o médico seja simpático. Ótimo se for simpático. É maravilhoso se for simpático também. Mas antes da simpatia vem profissionalismo. E o profissionalismo é a empatia, é a capacidade do médico se colocar na pele do paciente e tomar decisão baseada na pele do paciente, não na pele dele. Então, se o paciente sentir que aquele médico não está se colocando na sua pele, troque de médico. Doutor Luiz, olhando agora para o todo, para a população, poderia falar sobre a prática da medicina baseada em evidências e os benefícios para a saúde populacional e para os sistemas de saúde? Qual é o papel que a medicina baseada em evidências desempenha ou pode desempenhar? Como ela pode ajudar? Então, traduzindo assim, sua pergunta para a maneira como eu penso, qual é o papel da evidência, né? Então, você tem a medicina, ela deve estar sendo norteada também por evidências, e existem três tipos de evidências que devem nortear o médico no processo de decisão. Um é a evidência científica, aquela que traz uma informação genérica para a gente e que deve ser um norte. A outra evidência que vem de seu paciente, a evidência clínica. Olhe o paciente. Por exemplo, você pediu exemplos, né? Um exemplo simples. O quanto esse paciente está tendo de dor? Qual é a intensidade da dor? Quanto maior a dor, maior o benefício ele vai ter do analgésico, que eventualmente vai causar algum enjoo, se for um opioide, ok? Então, se a dor é 10, esse cara vai se beneficiar mais da redução de 50% da dor, vamos dizer, porque é 50% de 10. Se a dor é 1, é 2, ele vai se beneficiar menos, vai reduzir de 2 para 1. E ele vai sofrer o mesmo efeito do enjoo, ok? Então, essa evidência, simples assim como eu estou dizendo, estou simplificando, a intensidade da dor daquela pessoa, ou quanto aquela pessoa é sensível a um efeito colateral da medicação que eu vou prescrever, porque eu já conheço a pessoa também, ou me interesso por conhecer ela, né? É a evidência que vem do paciente. Veja que essa não é da ciência, essa evidência daquele paciente. E eu tenho uma terceira evidência que deve me informar, construindo essa questão de medicina baseada em evidência, que é a evidência que vem da pessoa e não do paciente, da pessoa. Essa pessoa, por exemplo, é um jogador de futebol e ele quer voltar a jogar futebol rápido. Ele não pode esperar 6 meses de fisioterapia do joelho. Então, essa pessoa, a melhor indicação é cirúrgica. Mas que tal um amador que não gosta muito de ser operado? Pode ser a melhor opção para lesão do ligamento cruzado, ele fazer fisioterapia por 6 meses, porque tem 50% de probabilidade de não precisar de cirurgia. Então veja que são, vamos dizer que a mesma lesão do joelho, poderia ser o mesmo corpo físico, mas são duas pessoas que têm duas perspectivas diferentes. Uma cirurgia na mão de um pianista é muito mais importante do que uma cirurgia na mão de um
uma pessoa que trabalha com a mente e não com a mão, né? Então, com a destreza tão grande quanto a de um pianista. Então, a gente tem que individualizar para a pessoa, para o paciente clinicamente falando, e utilizar a evidência científica. Então, são 3 dimensões de evidências, não é só uma, não é só a ciência, não é só o artigo que eu li. O artigo me informa aquelas coisas que a gente não consegue observar a olho nu, porque a ciência observa coisas que, se a gente for pelo método científico, se a gente for tentar observar a olho nu, a gente erra. Então, a ciência é um método científico que aproxima mais da realidade, mas tem a evidência que a gente colhe do paciente e da pessoa também. Em relação à evidência científica, que é essa que dá origem ao nome medicina baseada em evidências, né? Ela ajuda muito pelo fato de que a gente acha que sabe das coisas e não sabe, muitas vezes, né? Então a gente acha que a experiência clínica ou que a lógica do meu pensamento é suficiente para eu saber que alguma coisa funciona ou que alguma coisa não funciona, que um método diagnóstico é acurado ou que não é acurado. Mas essa observação a olho nu é muito falha, ou a lógica é muito falha, né? Então, muitas vezes a evidência científica, porque ela usa um método que controla em relação a efeitos de confusão, em relação a vieses de observação, ele traz alguma coisa mais próxima, se for bem feito o trabalho científico, né? Mais próximo da verdade. Então, uma decisão clínica é em relação ao indivíduo, e também uma decisão em relação à saúde pública, né, que a decisão de saúde pública ela é impactante de uma maneira exponencial, não é só individual, populacional, ela deve ser norteada por boas evidências científicas, ah, porque as evidências científicas nos aproximam mais da verdade do que, na minha experiência, isso é assim, né? Em relação a conceitos, a propriedades intrínsecas das coisas, a evidência científica aproxima melhor e ajuda a gente a tomar uma melhor decisão. Agora, a ressalva é que, dentre as evidências científicas ou trabalhos científicos publicados em jornais científicos, existem diferentes níveis de qualidade da evidência científica, né? E é o menor número as evidências confirmatórias, evidências que, no nível científico, eu digo, puxa, eu vou considerar isso aqui realmente suficiente para influenciar a minha decisão. Boa parte das evidências são aquelas exploratórias, algo que a ciência está estudando ainda num processo inicial ou num processo intermediário. É um caminho que está sendo traçado, mas não ainda suficiente para que aquilo me influencie no processo de decisão. Então, a gente deve sempre diferenciar evidências exploratórias de evidências confirmatórias. Muitas vezes essas evidências exploratórias ainda não suficientes para ser consideradas próximas da verdade, ainda com grau de incerteza razoável, elas são colocadas, às vezes, para o público leigo, né, na forma de notícias, e também os médicos se precipitam com um entusiasmo, às vezes bem intencionado, e acabam violando, né, alguma coisa assim que não é bem defesa da ciência, mas defesa da saúde pública, porque quando a gente faz uma coisa com um nível de incerteza alto, pode ter mais consequências não intencionais do que as intencionais. Então, a gente entender que quando a gente diz vamos se basear em evidências, tem que haver uma análise crítica do nível de evidência. Muito obrigada, doutor Luiz. Agora, você poderia falar para a gente quais são os principais desafios da prática da medicina baseada em evidências? Alguma limitação no geral? Eu acho que um desafio que a gente tem é realmente discutir enquanto comunidade médica e fazer uma análise eh, que passa por um certo grau de sofisticação, a análise da qualidade da evidência. Esse é um desafio, né? Porque a evidência hoje, muitas vezes, ela aparece como uma forma de convencimento, quando uma pessoa quer convencer outra de alguma coisa, né? Então, tem evidência para tudo, na verdade. Então, é meio paradoxal a gente dizer, olha, a gente se aproxima mais da verdade se a gente usar evidências, mas, por outro lado, esse paradigma do uso de evidências, ele também é sequestrado para falar qualquer coisa, porque tem evidência para tudo, né? De diferentes níveis de qualidade.
né? Esse é um desafio. Antigamente, não tinha tanto assim essa coisa da evidência, então era uma medicina baseada em eminência, né? Uma pessoa é muito importante, é o professor, né? E o professor disse que ele faz assim, e a experiência dele é essa, vamos seguir o professor tal, ou eu fiz residência na USP, e na USP se faz assim, então eu estou na Bahia dizendo que eu aprendi na USP, assim, tinha muito essa fala da autoridade. Isso aí ficou meio fora de moda, mas foi substituído da mesma forma por evidência. A autoridade vira evidência, o que não deveria ser, né? E você pode falar qualquer coisa, porque tem evidência para qualquer coisa. Então virou agora, esse professor de antigamente, ele não fala mais faça isso porque eu faço assim. Ele diz faça isso porque olhe meu slide aqui, de um valor de P estatisticamente significante. Só que esse trabalho aqui está sendo mal interpretado. Pode ser de má qualidade ou de boa qualidade, mal aplicado, mal interpretado. Então é preciso uma certa paciência. Como quando a gente lê um livro, a gente passa assim, digamos, semanas lendo um livro, né? Se aprofundando naquele. Você vai ler um livro em 1 hora, né? Então a evidência é um pouco assim, a gente tem que digerir aquilo, né? Se interessar por aprender quais são as nuances, para que a gente realmente faça uma digestão daquele processo e uma interpretação correta. Então, esse é um desafio, porque senão isso é sequestrado e acaba funcionando de uma maneira indesejada, né? Esse é um desafio. O segundo desafio é realmente entender que, mesmo que eu esteja de posse de uma evidência adequada, o processo de decisão não está pronto. A evidência não toma a decisão. E esse é um erro muito comum de ser cometido, né? Que é a medicina baseada em artigo científico, né? Ou que eu chamo também de evidenciomania, né? É um realismo ingênuo, né? Existe esse termo, naive realism, um realismo ingênuo de eu achar do que está ali no ensaio clínico já é minha decisão. E aí eu paro de pensar. Eu paro de pensar sob a perspectiva do meu paciente. Por isso que eu trouxe aquela tríade que não existe só a evidência científica, existe a do paciente e da pessoa. E o médico tem que entender que é super complexo essa decisão. Então, não basta entender de metodologia científica e ler o artigo. O segundo grau de complexidade é entender que o processo de decisão a gente precisa trabalhar muito. E medicina, a mais importante tecnologia médica não é a ressonância, ou a tomografia, ou a cirurgia robótica. A mais importante tecnologia médica é a do pensamento, é o pensamento humano, a inteligência humana, né? E o que acontece é que, embora a medicina seja uma profissão que se reconhece que se precise acumular conhecimento, essa habilidade de pensamento não é muito discutida entre médicos, ou desenvolvida por médicos. Em outras áreas, por exemplo, a economia, se discute muito o processo de decisão. Então, sistema de saúde, a gente está dentro de um sistema de saúde. O sistema de saúde está me levando para um caminho bom de decisão ou está enviesando minha decisão? Quais são as questões ambientais que estão enviesando minha decisão para o bem ou para o mal? Né? Então, essas questões todas são realmente um desafio a gente discutir e se aprimorar no processo de decisão. Então, o desafio que você perguntou são dois: uma boa análise da evidência, análise crítica e um aprimoramento no processo de decisão individual e populacional. Individual, se eu estou no consultório com o paciente; populacional, se a gente está discutindo estratégias de política de saúde, seja política de saúde pública, seja também da saúde suplementar. Muito obrigada, Dr. Luiz. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do IEScast, podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Nosso podcast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube do IES. Muito obrigada a todos que nos acompanham e até o próximo episódio.